João Bosco tinha 9 anos quando teve um sonho que mudaria milhões de vidas. Viu-se cercado de meninos que blasfemavam. Tentou calá-los com socos e chutes. Então Jesus apareceu e disse: "Não com violência, mas com mansidão e caridade você vai conquistá-los." Esta lição ficou em sua mente. Aquele menino camponês e pobre, que perdeu o pai aos 2 anos, se tornaria o maior educador católico do século XIX. Fundou os Salesianos. Multiplicou pães como Jesus. Teve mais de 170 sonhos proféticos, alguns revelando o futuro de países inteiros. E salvou milhares de jovens abandonados nas ruas de Turim. Como um garçom analfabeto virou o pai e mestre da juventude. Vamos conhecer um pouco da história deste grande santo, que muito nos ensina com sua vida, simplicidade e amor. Becchi, Piemonte, Itália. 16 de agosto de 1815. João Melchior Bosco nasceu numa casa de camponeses tão pobre que mal tinha móveis. Seu pai, Francisco Bosco, trabalhava de sol a sol nos campos arrendados para alimentar a família. Mas em 1817, quando João tinha apenas 2 anos, Francisco contraiu pneumonia durante o inverno rigoroso. Morreu em poucos dias. Margarida Oquiena, viúva aos 29 anos, ficou sozinha com 3 filhos: Antônio, do primeiro casamento de Francisco, José e o pequeno João. Sem dinheiro, sem terras próprias, sem família rica para ajudar. Apenas as mãos calejadas e uma fé inabalável em Deus. Margarida acordava antes do amanhecer para trabalhar nos campos. Plantava, colhia, cuidava de animais. João cresceu vendo a mãe rezar o terço todas as noites, mesmo exausta, antes de dormir no chão de terra batida. O menino ajudava como podia. Levava água. Cuidava das galinhas. Carregava lenha. Mas tinha algo diferente dos irmãos, uma curiosidade insaciável e uma memória prodigiosa. Aos 5 anos, já decorava orações inteiras. Aos 7, pedia aos vizinhos que lessem a Bíblia para ele, e memorizava passagens completas na primeira audição. Mas Antônio, seu meio-irmão 10 anos mais velho, odiava aquilo. Livros não plantam batatas. Estudar é perda de tempo. Gritava, arrancando os papéis das mãos de João e jogando-os no fogo. Quando pegava o menino lendo escondido, batia-lhe com socos e pontapés. Você nasceu camponês, vai morrer camponês. Margarida sofria calada, tentando proteger o filho caçula sem provocar mais violência de Antônio, que controlava a casa como chefe da família. João escondia livros emprestados debaixo de fardos de palha. Estudava à noite, quando todos dormiam, à luz de velas roubadas. Sentia dentro de si um chamado inexplicável, algo que ia muito além de apenas saber ler. Era uma atração irresistível por Deus, pela igreja, pelos sacramentos. Aos 9 anos, aconteceu o sonho que mudaria tudo. Numa noite qualquer, João adormeceu na sua palha e teve uma visão tão vívida que acordou suando. Viu-se perto de casa, num campo aberto e ensolarado. Dezenas de meninos estavam ali, brincando, gritando, correndo. Mas muitos blasfemavam, xingavam o nome de Deus, de Jesus, de Maria. João sentiu uma fúria santa explodir no peito. "Calem a boca!" gritou, avançando sobre os meninos aos socos e chutes. Batia em um, depois em outro, tentando calá-los à força. Quanto mais batia, mais eles blasfemavam. João estava perdendo a batalha. De repente, um homem de aparência majestosa surgiu no meio da confusão. Tinha vestes luminosas, rosto radiante, olhos penetrantes. Chamou João pelo nome com uma voz que parecia ecoar de outro mundo. "João, não é assim que você vai conquistá-los. Não com socos, mas com mansidão e caridade. Você precisa mostrar a eles a fealdade do pecado e a preciosidade da virtude." João ficou paralisado. "Mas quem é o Senhor? Como vou fazer isso? Eu sou criança, sou pobre, sou ignorante." Então apareceu uma mulher de presença tão imponente que João caiu de joelhos instintivamente. Ela tinha um manto azul, uma coroa de estrelas, e irradiava uma ternura que João nunca tinha sentido, nem mesmo da própria mãe.
O homem apontou para ela e disse: Esta é minha mãe. Ela te guiará. No tempo certo, você entenderá tudo. João viu então os meninos que antes blasfemavam se transformarem em animais selvagens, lobos, ursos, feras. Ficou apavorado. Mas a mulher sorriu e estendeu a mão. Os animais viraram cordeiros mansos, que se aproximaram de João com docilidade. Ele acordou tremendo, com o coração disparado. Contou o sonho para Margarida, que escutou em silêncio, com lágrimas nos olhos. Depois disse simplesmente: Talvez Deus queira que você seja padre, meu filho. Padre! João mal conseguiu dormir no resto da noite. Como ele, um camponês pobre, espancado pelo irmão, sem dinheiro para pagar estudos, poderia se tornar padre? Mas aquele sonho nunca mais saiu da sua mente. E João começou a entender que Deus tinha um plano muito maior do que ele podia imaginar. Aos 12 anos, a vida de João em casa tornou-se impossível. Antônio, o meio-irmão, estava farto. Cada vez que via João com um livro, explodia em fúria. Você come o pão que eu trabalho para ganhar. E fica aí lendo essas bobagens. Ou você trabalha nos campos ou sai de casa. As brigas eram diárias. Antônio ameaçava bater em Margarida se ela continuasse mimando o menino. José, o irmão do meio, tentava fazer as pazes, mas sem sucesso. Margarida chorou durante semanas. Finalmente, tomou a decisão mais dolorosa da sua vida. João precisava sair de casa. Ela conseguiu um emprego para o filho numa fazenda vizinha, a Cassina Moglia, como garçom e ajudante geral. João receberia comida e um teto, mas nenhum salário. Tinha 12 anos. Saiu de casa com uma trouxa de roupas velhas e um terço que Margarida colocou nas suas mãos. Nunca deixe de rezar, meu filho. Deus vai cuidar de você. Na fazenda, João acordava às 4 da manhã. Limpava estábulos. Servia comida aos trabalhadores. Lavava pratos. Carregava feno. À tarde, ajudava na colheita. À noite, caía exausto num canto do celeiro. Mas não desistia de estudar. Conseguiu emprestado um livro de latim básico com o vigário local. Estudava escondido à luz de velas, depois que todos dormiam. Decorava conjugações verbais enquanto carregava sacos de grãos. Recitava declinações latinas enquanto limpava currais. Os outros trabalhadores riam dele. Garçom letrado. Vai virar doutor. João sorria e continuava. Aos domingos, quando tinha algumas horas livres, reunia crianças da região na praça da igreja. Fazia acrobacias que aprendia assistindo artistas de circo que passavam pela cidade. Equilibrava-se em cordas, fazia malabarismos com pedras, dava cambalhotas. As crianças adoravam. Juntavam-se aos montes. E quando João tinha a atenção de todos, sentava-se e contava histórias do Evangelho. Falava de Jesus com tanto entusiasmo que até adultos paravam para ouvir. Já havia feito a primeira comunhão, a experiência mais marcante da sua vida até ali. Receber Jesus na Eucaristia acendeu nele um fogo que nunca mais se apagou. Queria ser padre. Custasse o que custasse. Um dia, o padre João Calosso, capelão de Murialdo, assistiu a uma dessas apresentações de João. Ficou impressionado. Chamou o garçom de lado. Você quer estudar de verdade? João mal conseguiu responder. Sim, padre. Mas não tenho dinheiro. Não precisa. Vou te dar aulas de latim, filosofia, retórica, tudo de graça. Vem à minha casa 3 vezes por semana. João não acreditou. Latim era a chave para entrar no seminário. Começou as aulas em 1829, aos 14 anos. Calosso descobriu que o menino tinha uma inteligência brilhante, aprendia em semanas o que outros levavam meses. Mas em 1830, Calosso morreu repentinamente de febre. João ficou arrasado. Pensou que era o fim, que Deus havia fechado a porta. Voltou à fazenda, ao trabalho pesado, sem esperança. Mas então conheceu José Comolo, um jovem de família rica que estudava no colégio de Chieri.
Comolo ficou amigo de João e convenceu a própria família a ajudá-lo financeiramente. Em 1831, João finalmente conseguiu entrar no colégio. Para pagar as despesas, trabalhou como alfaiate, carpinteiro, sapateiro, ferreiro, estribeiro. Fazia de tudo. Dormia 4 horas por noite. Estudava até a madrugada. Sua memória era lendária. Lia um livro uma vez e decorava páginas inteiras. Os professores ficavam impressionados. Os colegas, intimidados. Mas João era humilde, alegre, sempre disposto a ajudar quem tinha dificuldade. Em 1835, ele finalmente entrou no seminário de Chieri. Margarida foi visitá-lo no dia da entrada. Segurou as mãos do filho e disse com firmeza: João, se você quer ser padre para ficar rico, para ter uma vida confortável, eu não vou mais te visitar. Nasci na pobreza e quero morrer nela. Seja padre para salvar almas, ou não seja. João abraçou a mãe chorando. Mamãe, eu só quero servir a Deus. Só isso. Em 5 de junho de 1841, aos 26 anos, João Bosco foi ordenado sacerdote. Margarida estava na primeira fila da Catedral de Turim, chorando de alegria. Aquele menino espancado, expulso de casa, que trabalhava como garçom, agora era padre. Mas Dom Bosco não queria uma paróquia tranquila, uma vida confortável. Ele tinha uma missão. E essa missão estava nas ruas de Turim. Turim, 1841. Revolução Industrial em pleno vapor. A cidade estava irreconhecível. Fábricas brotavam como cogumelos. Chaminés vomitavam fumaça preta 24 horas por dia. Milhares de camponeses abandonavam o interior e vinham para a cidade em busca de trabalho. Mas não havia trabalho para todos. Muito menos moradia. Famílias inteiras viviam amontoadas em cortiços imundos. Crianças e adolescentes vagavam pelas ruas, órfãos, famintos, analfabetos, sem perspectiva. Muitos viravam ladrões. Outros, mendigos. As prisões de Turim estavam lotadas de menores de idade. Dom Bosco caminhava por essas ruas todos os dias. Via o que muitos padres preferiam ignorar: meninos de 10, 12, 15 anos, perdidos, sem família, sem educação, sem Deus. Muitos já tinham rostos envelhecidos pelo sofrimento. Ele reconheceu neles o sonho que tivera aos 9 anos. Aqueles eram os meninos que blasfemavam. Aqueles eram os que ele devia conquistar, não com socos, mas com mansidão e caridade. Começou a visitar as prisões. Entrava nas celas fétidas, sentava-se no chão ao lado dos meninos presos, conversava. Perguntava seus nomes, suas histórias. A maioria estava ali por furtos pequenos, roubar pão, roubar frutas de mercados. Crimes de fome. Dom Bosco levava comida, roupas, abraços. Rezava com eles. Ouvia suas confissões. Prometia que quando saíssem, teriam para onde ir. Os meninos ficavam desconfiados no início. Padre visitando prisão? Que padre faz isso? Mas Dom Bosco voltava semana após semana. Aprendia seus nomes. Lembrava-se dos aniversários. Levava presentes simples, uma maçã, um pedaço de pão doce. Os meninos começaram a confiar. Quando saíam da prisão, batiam na porta da casa paroquial onde Dom Bosco morava. Padre, o senhor disse que eu podia voltar. Dom Bosco os recebia. Arrumava trabalho. Ensinava ofícios. Mas, principalmente, mostrava-lhes Jesus. Em 8 de dezembro de 1844, festa da Imaculada Conceição, Dom Bosco tomou uma decisão radical. Reuniu um grupo de meninos na sacristia da igreja de São Francisco de Assis. Eram cerca de 20, ex-presidiários, meninos de rua, órfãos, trabalhadores de fábrica. Dom Bosco disse: vamos criar algo novo. Um lugar onde vocês possam vir todos os domingos. Não para serem repreendidos, mas para serem amados. Assim nasceu o Oratório de São Francisco de Sales. Não era uma escola comum. Era uma revolução. Nos domingos, os meninos chegavam de manhã e ficavam o dia todo.
Jogavam futebol no pátio. Dom Bosco jogava com eles e era ótimo goleiro. Aprendiam ofícios práticos, carpintaria, sapataria, alfaiataria, tipografia. Comiam juntos, muitas vezes, a única refeição decente da semana. Mas também rezavam. Dom Bosco celebrava a missa. Incentivava confissões frequentes. Ensinava catecismo de forma divertida, com perguntas, brincadeiras, prêmios. E fazia acrobacias. Sim, Dom Bosco, padre de batina, fazia malabarismos, equilibrava-se em cordas, contava piadas. Os meninos ficavam fascinados. Padre Bosco é diferente. Ele dizia sempre: a alegria é o mais belo ornamento da juventude. Mas tem que ser alegria santa, alegria que não ofende a Deus. O oratório começou com 20 meninos. Em 6 meses, eram 80. Em 1 ano, 200. Em 3 anos, mais de 500 meninos frequentavam o oratório todos os domingos. Mas nem todo mundo gostava. Autoridades liberais e anticlericais de Turim ficaram furiosas. Dom Bosco está criando um exército de fanáticos católicos. Precisamos fechar esse oratório. Tentaram expulsá-lo. Ameaçaram prendê-lo. Chamaram-no de louco. Espalharam rumores de que ele abusava dos meninos. Mentira grotesca. Dom Bosco resistiu. E sua mãe, Margarida, agora com 60 anos, deixou o campo e veio morar com ele em Turim para ajudar a cozinhar para os meninos. Mamãe Margarida virou mãe de centenas de órfãos. Dom Bosco repetia seu lema todos os dias: dá-me animas, caetera tole, dai-me almas e ficai com o resto. Ele não queria dinheiro, fama, conforto. Queria salvar almas. E estava disposto a morrer por isso. Dom Bosco não era apenas um educador brilhante. Era um místico. Deus o agraciou com dons sobrenaturais que incluíam curas milagrosas, visões proféticas e até batalhas espirituais diretas contra demônios. Ao longo da vida, Dom Bosco teve mais de 170 sonhos proféticos. Ele o chamava humildemente de sonhos, mas eram na verdade visões sobrenaturais com detalhes impressionantes. O Papa Pio IX, que conhecia Dom Bosco pessoalmente, pediu que ele registrasse essas visões por escrito para o bem da Igreja. Muitas foram cumpridas ainda em vida. Outras, décadas depois. A multiplicação de pães. Era domingo, final de 1860. Centenas de jovens do oratório aguardavam o almoço. A maioria não tinha comido nada desde a véspera. Mamãe Margarida entrou na capela onde Dom Bosco rezava e sussurrou desesperada: João, só temos pão para 50 pessoas. E tem mais de 400 meninos famintos lá fora. Dom Bosco olhou para ela com calma desconcertante. Mamãe, distribua o que temos. Deus vai prover. Margarida hesitou, mas obedeceu. Levou as cestas de pão para o refeitório. Começou a distribuir. Um pão para cada menino. Depois outro. E outro. Margarida olhava para as cestas. O pão não acabava. Continuou distribuindo. 100 meninos. 200, 300. Todos comeram até ficarem satisfeitos. E ainda sobraram cestas cheias. Os meninos mais velhos perceberam. Caíram de joelhos. Foi um milagre. Padre Bosco multiplicou os pães como Jesus. Dom Bosco apenas sorriu e disse: Não fui eu. Foi Nossa Senhora Auxiliadora. A cura impossível de Carlos. Carlos era um jovem de 17 anos, operário de fábrica, que frequentava o oratório. Contraiu tuberculose avançada, doença mortal na época. Ficou acamado, cuspindo sangue, definhando dia após dia. Os médicos desistiram. Ele tem no máximo 1 semana de vida. Dom Bosco foi visitá-lo num porão escuro onde Carlos agonizava. O rapaz mal conseguia falar. Dom Bosco sentou-se ao lado da cama, pegou sua mão e rezou em silêncio por longos minutos. Depois, impôs as mãos sobre a cabeça de Carlos e disse com autoridade: Em nome de Maria Auxiliadora, levanta-te. Carlos abriu os olhos. A febre baixou instantaneamente. A palidez sumiu. Ele se sentou na cama,
e pediu comida. Dias depois, voltou ao trabalho completamente curado. Os médicos fizeram novos exames e não encontraram nenhum vestígio da doença. Impossível! Mas havia acontecido. O sonho das duas colunas, profecia da Igreja moderna. Um dos sonhos mais famosos de Dom Bosco aconteceu em 1862. Ele viu uma batalha naval épica. No meio de um oceano revolto, um grande navio, representando a Igreja, era comandado pelo Papa. Ao redor, dezenas de navios menores atacavam com canhões, torpedos, arietes. O navio da Igreja balançava, mas resistia. No meio do mar, surgiram duas colunas gigantescas. Na mais alta, havia uma hóstia consagrada resplandecente, com a inscrição Salus Credentium, Salvação dos Fiéis. Na coluna menor, uma estátua da Virgem Maria com Auxilium Christianorum, auxílio dos cristãos. Dom Bosco viu vários papas se sucederem no comando do navio. Um deles foi atingido e morreu. Outro assumiu o leme. Sob intenso ataque, esse papa conseguiu guiar o navio entre as duas colunas e ancorá-lo ali. No momento em que o navio se fixou nas colunas, todos os navios inimigos naufragaram. A mensagem era cristalina: a Igreja sobreviverá ancorada na Eucaristia e na devoção a Maria Santíssima. Esses são os dois pilares que a protegerão contra todos os ataques. Dom Bosco contou esse sonho aos salesianos e ao Papa Pio IX. Sua profecia continua relevante até hoje. O sonho de Brasília. 70 anos antes da cidade existir, Dom Bosco nunca visitou a América do Sul. Mas em 1883, teve uma visão profética impressionante. Ele se viu viajando sobre o continente sul-americano, voando sobre montanhas, florestas, rios imensos. Parou sobre uma região de planalto entre os paralelos 15 e 20. Uma voz poderosa ecoou: quando vierem escavar as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a terra prometida, de onde jorrarão leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. Dom Bosco viu também um lago se formando naquela região, e uma grande cidade surgindo ao redor. Décadas depois, Brasília foi construída exatamente entre os paralelos 15 e 20, próxima ao Lago Paranoá. A cidade que não existia no tempo de Dom Bosco tornou-se a capital do Brasil. Por isso, São João Bosco é copadroeiro de Brasília. E os salesianos foram pioneiros na evangelização da região. O sonho do inferno. Combate espiritual. Uma das visões mais aterradoras aconteceu em 1868. Dom Bosco teve um sonho em que foi levado ao inferno. Viu demônios reunidos num concílio macabro, planejando a destruição da congregação salesiana. Um demônio propôs: vamos tentá-los com a luxúria. Outro rebateu: não vai funcionar. Dom Bosco os educa na pureza desde meninos. Então a gula. Outro negou: eles jejuam e vivem na pobreza. Finalmente, um demônio mais astuto rosnou: o orgulho. Vamos usar o orgulho. Essa é a arma que derrubou até anjos. Os demônios concordaram. E Dom Bosco acordou suando. Ele entendeu: o maior perigo para os salesianos não seria pecados grosseiros, mas o orgulho espiritual, a vaidade intelectual, a soberba disfarçada de zelo apostólico. Por isso, Dom Bosco passou a insistir obsessivamente na humildade como fundamento da vida salesiana. Mas Dom Bosco também teve visões do paraíso, viu a glória dos santos, a beleza indescritível do céu, a alegria eterna dos salvos. Essas visões o impulsionavam a trabalhar ainda mais intensamente pela salvação das almas. Ele dizia aos salesianos: primeiro diga ao diabo para descansar, e depois eu também descansarei. Os últimos 15 anos da vida de Dom Bosco foram de glória apostólica, mas também de sofrimento físico intenso. Ele havia fundado a Congregação dos Salesianos em 1859, com apenas 22 jovens religiosos. Em 1888, ano de sua morte, eram mais de 1000 salesianos espalhados por Europa, América do Sul, Índia, China. Escolas salesianas brotavam em dezenas de cidades. Milhares de jovens pobres recebiam educação cristã, aprendiam ofícios, eram salvos das ruas, das prisões, da prostituição, do crime.
Dom Bosco também fundou, em 1872, junto com Santa Maria Domingas Mazarello, as Filhas de Maria Auxiliadora, religiosas dedicadas à educação de meninas pobres e órfãs. Elas também se espalharam rapidamente. Mas toda essa expansão teve um preço: perseguições e acusações. Dom Bosco viveu durante o auge do anticlericalismo na Itália. O governo liberal, fortemente influenciado pela maçonaria, travava uma guerra sistemática contra a Igreja. Tentaram fechar o oratório várias vezes. Acusaram Dom Bosco de fanatismo religioso, de formação de milícias católicas, de lavagem cerebral em menores. Tudo mentira. Jornais anticlericais o chamavam de fanático perigoso, manipulador de crianças, agente do Vaticano. Dom Bosco ignorava. Continuava trabalhando. Mas as calúnias doíam. E alguns católicos covardes acreditavam nelas, afastando-se dele. Dom Bosco repetia sua frase predileta: "Dai-me almas e ficai com o resto." Não queria defesa, não queria vingança. Queria salvar almas. A construção da Basílica do Sagrado Coração em Roma. Em 1880, o Papa Leão XIII pediu pessoalmente a Dom Bosco que construísse uma igreja em Roma dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Havia um problema: Dom Bosco não tinha dinheiro. Mas confiava em Nossa Senhora Auxiliadora. Aceitou o desafio. Durante os anos seguintes, viajou por toda a Itália e França arrecadando doações. Escrevia cartas. Pedia esmolas. Vendia livros. Confiava em milagres. E os milagres aconteceram. Doações inesperadas chegavam. Viúvas ricas deixavam heranças. Empresários católicos doavam fortunas. A Basílica do Sagrado Coração foi construída e se tornou um dos centros de espiritualidade mais importantes de Roma. Exaustão física e combate espiritual. Dom Bosco dormia 3 a 4 horas por noite. Passava o dia inteiro atendendo jovens, confessando, dando aulas, administrando a congregação, escrevendo livros. Publicou mais de 130 obras, livros de matemática, gramática, história da Igreja, vidas de santos, catecismos, manuais de formação espiritual. E, principalmente, panfletos apologéticos combatendo o protestantismo, o liberalismo e o comunismo. Ele organizava seus jovens salesianos como soldados mirins de Cristo. À noite, eles saíam pelas ruas de Turim distribuindo panfletos católicos debaixo das portas das casas, combatendo heresias, defendendo o Papa, refutando erros doutrinários. Dom Bosco dizia com fogo nos olhos: "Primeiro diga ao diabo para descansar, e depois eu também descansarei." Mas o corpo não aguentava mais. Em 1886, sua saúde entrou em colapso. Febres constantes. Dores no peito. Dificuldade para respirar. Os médicos ordenaram repouso absoluto. Dom Bosco ignorou. Continuou trabalhando. Em dezembro de 1887, finalmente foi para a cama. Não conseguia mais se levantar. As últimas palavras. Dom Bosco sabia que ia morrer. Chamou todos os salesianos de Turim para o seu quarto. Estavam mais de 100 religiosos apertados naquele cômodo pequeno. Dom Bosco, com a voz fraca, disse suas últimas instruções: "Meus filhos, nunca se esqueçam destas 3 coisas: devoção ao Santíssimo Sacramento, devoção a Maria Auxiliadora, devoção ao Santo Padre, o Papa." Depois acrescentou, com lágrimas: "Digam aos jovens que os espero no paraíso." Em 31 de janeiro de 1888, às 4h45 da manhã, Dom Bosco exalou o último suspiro. Tinha 72 anos. Havia passado 47 anos como sacerdote. Salvara dezenas de milhares de almas. Suas últimas palavras foram: "Jesus, Maria." Funeral e milagres imediatos. A notícia da morte se espalhou por Turim como fogo. Milhares de pessoas invadiram as ruas. O velório virou romaria. Filas quilométricas de pessoas querendo ver o corpo, tocar a batina, pedir bênçãos. Mães traziam filhos doentes. Jovens que ele havia salvado das ruas choravam inconsoláveis.
Até autoridades anticlericais que o haviam perseguido apareceram para prestar homenagem. Os milagres começaram imediatamente. Curas inexplicáveis. Conversões súbitas. Proteções sobrenaturais. A fama de santidade de Dom Bosco se espalhou pelo mundo. Em 1929, o Papa Pio XI o beatificou. Em 1º de abril de 1934, domingo de Páscoa, o mesmo Papa Pio XI o canonizou, chamando-o de Gigante da Santidade. Décadas depois, São João Paulo II, que havia estudado com salesianos na Polônia, o declarou oficialmente Pai e Mestre da Juventude. Legado imortal. Hoje, os salesianos estão presentes em mais de 130 países. Mais de 16 mil religiosos salesianos continuam a obra de Dom Bosco. As Filhas de Maria Auxiliadora são mais de 12 mil religiosas em todo o mundo. Milhões de jovens passaram por escolas salesianas. Incontáveis almas foram salvas por sua intercessão. Dom Bosco provou que santidade não é para aristocratas. É para camponeses pobres, garçons, carpinteiros, qualquer um que aceite o chamado de Deus e diga: dai-me almas e ficai com o resto. Dom Bosco era um garçom pobre que virou o maior educador católico da história. Salvou dezenas de milhares de jovens. Fundou uma congregação presente em 130 países. Teve 170 sonhos proféticos. Multiplicou pães como Jesus. Tudo porque disse sim a Deus e nunca desistiu. Se essa história te inspirou, deixa seu like agora para que mais pessoas conheçam São João Bosco. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que Deus não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias de santos que vão fortalecer sua fé. E deixa nos comentários, qual santo você quer conhecer no próximo vídeo. São João Bosco, Pai e Mestre da Juventude, rogai por nós.